Bom, gente, o fragmento desse romance aí, né, ele relata aí, no caso, um fenômeno aí observado aqui para alguns elementos químicos, né? Nesse fragmento, ele traz aqui, no caso, a descrição de duas variedades conhecidas, inclusive, que seria o diamante e, no caso, o carvão, né? Diamante e carvão, variedades alotrópicas do elemento químico carbono, né? O que seria a alotropia, né? A alotropia é um fenômeno observado, né, que consiste na capacidade que alguns elementos possuem, né, de formar mais de uma substância simples diferente. Então, quando o mesmo elemento químico, né, forma substâncias simples diferentes, ou seja, com propriedades inclusive diferentes, né, essas duas substâncias podem ser classificadas como variedades alotrópicas, né, desse mesmo elemento químico, né. Observamos, além do carbono, essa propriedade também entre duas outras substâncias, como por exemplo, o gás oxigênio, O2, e o gás ozônio, né? O oxigênio formado por moléculas diatômicas, né? Ou seja, dois átomos do elemento químico oxigênio, e o gás ozônio formado por moléculas triatômicas, ou seja, né, moléculas formadas por três átomos do elemento químico, também do elemento químico oxigênio, né? Ou seja, então essas duas substâncias são variedades alotrópicas do elemento químico oxigênio, são variedades alotrópicas dele, né? Então, no caso, a questão, ela pergunta, né, que tal fenômeno também ocorre entre. A gente vai chegar aqui na conclusão que a resposta vai ser justamente a letra C, as moléculas das substâncias simples, ozônio e oxigênio, né? Por que as demais respostas não condizem, né, com afirmativas verdadeiras, né? A letra A fala de formas isotópicas, né? A alotropia não menciona a respeito de isótopos, né? A letra B fala de compostos químicos. Compostos químicos é um termo bem abrangente, né? Ele representa, no caso, né, substâncias compostas também, né? E a alotropia, no caso, simplesmente aborda a respeito de substâncias simples. A letra D, né, as substâncias covalentes como sílica, SO2 e carbeto de silício, né, elas não são substâncias consideradas aí variedades alotrópicas, né? São substâncias compostas. E a letra E informa que os átomos e elementos iguais que possuem diferentes números de massa. Não, na alotropia nós não nos referimos nada a respeito do número de massa, simplesmente se trata-se aqui de substâncias diferentes com o mesmo elemento químico. Então, resposta da questão, letra C.